Jogar videogame é algo muito divertido, mas na mesma proporção que é uma atividade prazerosa, também pode ser extremamente perigoso. Nesse vídeo, você vai entender como o vício em videogames pode estar deformando uma geração inteira. O Magnavox Odyssey foi lançado em 1972 e é comumente reconhecido como o primeiro console doméstico da história. Ele só reproduzia jogos em preto e branco e não tinha som, uma diferença bem marcante em comparação à tecnologia da que temos hoje. Nas décadas finais do século XX, os jogos eletrônicos foram cada vez mais caindo nas graças das pessoas, especialmente de crianças e adolescentes que sonhavam em ter modelos como o Atari 2600. Lançado em 1982, é possível dizer que ele foi o primeiro console verdadeiramente popular, e os números não me deixam mentir. Mais de 30 milhões de Atari 2600 foram vendidos. Outros clássicos vieram após eles nos anos 80 e 90, como o Super Nintendo, o Nintendo 64 e o Mega Drive. Todos esses superaram a casa das 30 milhões de unidades comercializadas e quase chegaram a 50 milhões. A popularidade deles também está fortemente atrelada aos jogos que rodavam, alguns dos que marcaram gerações e que você pode muito bem ter jogado, como Sonic, Pokémon, Super Mario e Zelda. Desde o princípio, o público-alvo de jogos eletrônicos era formado por crianças e adolescentes, e essa faixa etária consagrou consoles históricos como a linha PlayStation e Xbox. Os videogames foram melhorando e mais jogos sendo lançados. Assim, o interesse pela categoria subiu na mesma proporção. Antes, brincar na rua com seus amigos era a grande fonte de diversão para uma criança. Com os videogames, a opção de se divertir diretamente no sofá de casa passou a ser mais agradável. À medida que o tempo foi passando, os jogos se tornaram ainda mais imersivos e interativos, e mais viciantes. Fases e mais fases, recompensas aos montes e um processo de extrema competitividade que leva o jogador a sempre querer vencer. Ao acordar, a pessoa liga o videogame e quando consegue largar, já é noite. E aqui eu digo pessoa porque se um dia o público-alvo foram crianças do sexo masculino, hoje não é mais. O objetivo agora é abranger todos, sem exceção. Crianças, adolescentes e adultos, cada vez mais velhos, dividem o mesmo espaço virtual. Segundo um estudo da PGB, Pesquisa Gamer Brasil, 75% de nossa população joga, ou seja, a cada 4 brasileiros, é possível dizer que 3 usam videogames, computadores ou celulares para jogar eletronicamente. Num primeiro momento, tantas pessoas jogando pode parecer inofensivo, mas ao olharmos atentamente casos mais extremos, notamos um manancial de problemas. Não seria exagero dizer que muitas pessoas já se tornaram dependentes de seus jogos prediletos. Quanto mais dependentes, mais a indústria de jogos fatura. E aqui eu posso te alertar, esse faturamento é altíssimo. Lucros estrondosos às custas da saúde de uma geração inteira. Ao longo do ano de 2022, o mercado de games faturou a singela quantia de 196 bilhões de dólares. Esse número é absurdamente alto e não poderíamos esperar menos da maior indústria de entretenimento da atualidade. Filmes, séries e até músicas comem poeira quando estão na corrida contra os jogos eletrônicos. É estimado que em 2026 essa indústria valerá 6 vezes mais do que o cinema mundial. Como poderia ser diferente? O mercado de games marca presença em todos os cantos do mundo, das formas mais diversas. O tempo de tela gasto com videogames cresce cada vez mais e foi impulsionado pela crise sanitária que isolou o mundo todo. Com todos em casa, os videogames, que já eram uma ótima opção de lazer, se tornaram a principal opção. Antes de 2020, o tempo médio que as pessoas gastavam com jogatina no mundo eletrônico era de cerca de meia hora. Depois do isolamento, esse número se multiplicou, com a média passando para 1 hora a 3 horas. Novamente, 1 hora parece inofensivo, 3 horas já pode ser ligeiramente exagerado. Mas como o dado muito bem indica, essa é a média. Então, como são os casos mais extremos? Existem aquelas pessoas que passam 5, 6, 7 ou 8 horas de frente a uma tela, imersas no mundo à parte. Muitos gamers jogam por mais tempo do que dura uma carga horária de trabalho tradicional. Qualquer coisa feita por 8, 9, 10 horas de forma consistente, por desafio e ainda pior, por anos, terá consequências desastrosas. Uma delas especialmente chocante, como você verá até o fim do vídeo. A primeira consequência é a que, inevitavelmente, leva a pessoa a todas as outras, a da criação da dependência. O vício em videogames não se difere muito de outras dependências que têm efeitos colaterais nocivos. E não pense aqui que estou sendo sensacionalista, alardeando só para te assustar. O vício em jogos eletrônicos existe e é uma
doença. Quem diz isso é a própria Organização Mundial da Saúde, que listou a compulsão por videogames como um distúrbio psicológico. Essa condição pode levar a um baixo desempenho escolar, no trabalho ou nas responsabilidades domésticas, já que sua vida basicamente se torna jogar. Com isso, surgem sintomas de abstinência, como tristeza, ansiedade ou irritabilidade, que tendem a ser causados quando o dependente não consegue, por qualquer razão, jogar. Esse desejo obsessivo pela jogatina cria uma necessidade interna de gastar cada vez mais tempo para obter o mesmo nível de diversão que antes obtinha-se com menos dedicação. Quanto mais dopamina você libera, mais dopamina você vai querer. E para conseguir liberá-la, o estímulo precisará ser maior. Existem ainda os problemas físicos causados por esse distúrbio. Um efeito negativo que todos conhecem da exposição constante às telas é a piora da vista, por razões óbvias, já que nossos olhos nunca foram, biologicamente, habituados a ficarem expostos a tanto brilho e radiações diferentes. A fadiga ocular digital é causada por períodos longos em frente a uma tela e gera olhos vermelhos e irritados, uma visão turva e afeta, inclusive, sua capacidade de concentração. Já é ruim ficar 8 horas de frente para um computador, ficar o mesmo período com um altíssimo grau de concentração, porque você se sente na obrigação de passar aquela fase específica, é ainda pior. Todo mundo que joga ou já jogou videogame sabe do que eu estou falando. Existe um esforço físico genuíno enquanto você está ali sentado no sofá ou na cadeira jogando. Ao olhar de fora, pode parecer que só suas mãos estão em movimento, mas nós sabemos que não. Todo o corpo está fazendo um esforço hercúleo para passar de uma mera fase onde a recompensa é puramente ilusória. Mas as consequências disso são sentidas na vida real. No mundo moderno, temos trabalhos modernos. Hoje em dia, jogar videogame se tornou uma forma de ganhar renda. Muitos podem torcer o nariz diante dessa afirmação, mas é o que é. Os jogos eletrônicos não só criaram novos empregos, como também se tornaram uma nova modalidade de esportes, ou melhor, e-sports. Podemos debater à vontade se esportes eletrônicos devem ou não ser considerados na mesma categoria que futebol, vôlei, atletismo e tantos outros. Mas não se pode discutir o nível de profissionalização que os campeonatos de jogos eletrônicos já chegaram. As competições de eSports são realizadas em arenas com capacidade para dezenas de milhares de pessoas, ao passo que seus patrocinadores injetam milhões de dólares. Não é à toa que os principais campeonatos pagam verdadeiras fortunas em suas premiações. Os jogadores de eSports precisam treinar diariamente por horas a fio em centros de treinamento igual aos atletas de esportes tradicionais. E eles se desgastam e muito. Os campeonatos são lucrativos. Os atletas eletrônicos ganham com isso, mas também pagam com o próprio corpo e saúde mental. Outro emprego gerado pela tecnologia de um entretenimento virtual e interativo é o de streamer. Apesar de muitos streamers fazerem lives dos mais diversos conteúdos, a grande maioria ganha notoriedade com gameplays nas mais diversas plataformas, seja aqui no YouTube ou na concorrente. Eles passam horas e horas jogando, trocando suas horas de jogo por likes, doações e subs. Nos casos de jogadores de esportes eletrônicos ou streamers, entra a justificativa de ser um trabalho, onde as consequências se tornam mais aceitáveis, mesmo que igualmente danosas. Contudo, existem aqueles que não recebem nada em troca, mas jogam o mesmo tanto de tempo, se não mais, que esses profissionais. Pensando no caso dos mais viciados em jogos, cientistas criaram um modelo para representar visualmente como uma pessoa que gasta várias horas diárias em jogos ficará daqui a 20 anos se mantiver essa rotina. O modelo chama-se Michael e usa relatórios da Organização Mundial da Saúde e outros organismos especializados para chegar a uma representação que beire a realidade. Primeiramente, conseguimos notar nele como seus olhos têm uma aparência de exaustão e olheiras marcantes, justamente por conta da fadiga ocular digital. Além disso, Michael apresenta um problema de perda de cabelo. Você pode ter estranhado essa última parte, mas a perda de folículos capilares seria ocasionada pela ausência de vitamina D, já que um gamer viciado pouco se expõe ao sol e não absorve o nutriente de forma adequada. Outro problema físico que pode surgir está ligado ao longo tempo sentado, onde muitas vezes, a postura incorreta pode levar essas pessoas a ficarem corcundas e com ombros arredondados. No início, é só uma dor no pescoço, depois nas costas. Então, quando percebe, já precisa marcar uma consulta no ortopedista. Longos períodos sentados numa mesma posição também pode levar a tornozelos inchados, haja vista que existe uma circulação mínima de sangue nos pés nesses momentos de jogatina. Enquanto os pés estão inativos, as mãos estão jogando e são levadas ao limite. Os dedos podem ficar inflamados se tensionados por muito
muito tempo, além de causar uma sensação de travamento e enrijecimento. Podemos citar também a tendinite, causada pelos movimentos constantes e repetitivos. Um outro problema, e o mais chocante de todos, tem a ver com os acessórios que os gamers usam por horas a fio. Os fones de ouvido de estilo headsets. Esses fones pressionam o topo de nossas cabeças e ao longo de muito tempo vão deformando ela lentamente, até que fique achatada com uma fenda. Dá pra acreditar? Se é chocante pra gente olhando de fora, imagina pra pessoa que está com a cabeça afundada por conta de fones de ouvido. E apesar de fones de ouvido serem um acessório que todos usam hoje em dia, os gamers são os maiores consumidores de headsets, pois eles ajudam bastante na imersão do jogo. A verdade é que os jogos são uma ótima fonte de distração, lazer e até uma válvula de escape da realidade. Mas se consumidos ao extremo, podem tornar a experiência na vida real muito pior, com uma vista prejudicada, audição deficitária e uma cabeça deformada. Essa última parte poderia ser uma piada de péssimo gosto, mas infelizmente não é. Quer dizer que eu fiz esse vídeo para te convencer a largar o videogame para sempre e que eles são uma coisa terrível? Não, não mesmo. Videogames são ótimos e até existem estudos que comprovam seus benefícios. Eu mesmo gosto de jogar de vez em quando, mas o faço com moderação. E esse é o ponto-chave aqui. Jogar é bom se for com moderação. Passar de fase é legal, mas na vida não tem restart para você começar novinho em folha sempre que quiser. E os videogames representam muito o que eu chamo de a nova era. O mundo mudou e a forma como podemos criar e gerenciar nossos recursos também mudaram. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet, meia hora por dia e a estratégia correta, consegue fazer uma renda de pelo menos $1000 com a internet, sem precisar aparecer, sem precisar vender nada e começando do absoluto zero. Eu criei uma aula bem seleta, ensinando como isso é possível. Você pode acessar clicando no link da descrição ou no comentário fixado e assistir o aulão. Ou aponte sua câmera para esse QR Code aqui. Corre! Enquanto tudo isso, ainda tem uma barreira de entrada baixa. E é no Instagram que a gente consegue ter um contato mais próximo. Me dá um alô por lá, @maestria-nos-negócios. Quer descobrir como o estado mais rico dos Estados Unidos está vivendo uma onda de pobreza, com centenas de milhares morando na rua? Então clique no vídeo que aparece agora na sua tela que eu te explico. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!